Por exemplo, eu tava esses dias numa cidade aí, no estado, e aí um menino tocando, toca bem, não preciso falar o nome dele, e um cara no atabaque, tocando alto, aí tinha um garoto do meu lado, um amigo meu, falei assim, olha só, preste atenção, ouve aqui, eu tocando berimbau errado, eu cruzei o toque, tocando cruzado, ele deu risada, mas os caras não ouviram, por quê? O atabaque estava alto demais, entendeu? O atabaque estava sobrepondo tudo, e eu falei assim para ele, assim, ó, ouve aqui, eu tocando berimbau de sacanagem, e aí, pois é, então acontecendo isso na capoeira, entendeu? A galera acha que o atabaque tem que acelerar, o pandeiro tem que acelerar, e sempre eu ouvi que os berimbaus têm que manda na roda. Que manda na roda, e a gente vê isso na roda de capoeira Angola. Com certeza. A gente vê a harmonia, a gente não vê gritaria, a gente ouve o berimbau. É tanto que você ouve quando o berimbau quebra, entendeu? A musicalidade, ela é mais limpa, né? Ela é mais limpa. Tá? Ela é mais limpa. Dá até uma energia diferente quando você vai jogar. Porque a capoeira, assim, quando você é novo, você mesmo sabe, né? Quando é novo, você quer quebrar, você quer ir pra cima e vai pau. Vai chegando o tempo que você começa a entender que a capoeira não é só porrada. Sim. Não é só martelo, quebrar, o cara pegar, jogar no chão. A capoeira vai tomando outros... Isso a capoeira não perde, esse ato de luta, mas ela vai tomando outro sentido. Você ouvir uma música e lá e viajar na música e ir pro jogo. Que às vezes você tá já aconteceu comigo mesmo, o cara tá cantando uma música que te leva para jogar, aí você baixa do pé do berimbau, o cara troca a música. Aconteceu isso outro dia, eu falei, poxa, continua a música, pelo amor de Deus. E agora o senhor falando isso daí, é até interessante a gente estar falando isso daí mesmo, porque eu vou falar pro senhor aqui, o senhor sabe, o senhor conheceu a minha história, o senhor acompanhou a minha história por aqui. Eu sempre fui pra capoeira buscando jogar capoeira. Tipo, ver quem tá jogando, quem tá trocando. Essa era a minha visão numa roda de capoeira. E depois que a gente, né, vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, eu virei mestre, eu falei, pô, eu já não posso mais ter esse ficar me comportando dessa forma. Aí eu comecei a olhar a capoeira de uma forma diferente. E eu consegui enxergar a beleza da capoeira e toda aquela paixão que eu tinha pela capoeira quando eu comecei, ela voltou, mestre. Depois de uma certa idade, depois que eu peguei mestre, eu me apaixonei pela capoeira de novo. Eu comecei a olhar a capoeira de uma forma completamente diferente. É que você sabe, você sabe que você tem a força, mas não precisa estar mostrando a força toda hora. Então a força está ali guardada. Você treina, porque você sabe que uma hora que precisar, você tem uma academia, se um dia aparecer um gaiato, você põe o sujeito no lugar dele. Mas você sabe, eu quero isso, eu não quero mais isso. Isso aí não me levou a nada, entendeu? Não, eu quero isso aqui, que isso é a capoeira. Hoje eu acho que tá dando uma melhora nisso aí, as pessoas estão entendendo mais. Antes que você via muito a roda pancadaria, hoje quase você não vê. Você vê jogo de capoeira, acontece algumas coisinhas, mas é muito raro. O jogo duro tem na capoeira. Jogo duro tem, e eu acho que tem que ter. E é pra quem tá treinado pra isso. Tem que ter, a partir do momento o cara tem que ter, tá treinado para isso, e ele tem a condição, e ele também queira. Eu vi um mestre acordeon falar uma vez assim, rapaz, você sabe se começou a jogar duro com um cara do nada, sabe se ele quer jogar? Porque às vezes sabe se ele está preparado para isso? Não, é porque você começa do nada, joga capoeira com o cara, se o cara apertou aí, pô, você quer, você fala, pô, esse eu quero, entendeu? Mas se não, é isso, então a capoeira passa a ter outro sentido, passou a ter outro sentido para você, passou a ter outro sentido para mim e para muitas pessoas que começam a entender a capoeira com outra visão. Até sua maneira de falar para um aluno novo que a capoeira muda. Sim, é que não falei, é jogar fora da roda um pouco. Jogar fora da roda, exatamente. Você tem uma visão mais ampla, entendeu? Você fala assim, caramba, eu como mestre de capoeira não posso conversar com aquela pessoa de qualquer jeito. Você vai numa escola para oferecer a capoeira, você tem que ter outro comportamento, entendeu? Porque às vezes a pessoa já tem uma visão, você vai pôr capoeira aqui, capoeira é isso, capoeira é aquilo, e você tem que chegar lá. Tem argumento. Você tem que chegar lá, você tem que ser um fidalgo. Chegar lá todo, como o mestre Maurão fala,
vai lá arrumadinho para conversar, então já começa ali, entendeu? Sim. Então você já é o capoeira ali. Você É uma outra referência. É outra referência. Para capoeira. O nome já diz tudo, né, mestre? Né? Você tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse saber transmitir isso. Saber falar, tá? Tudo é importante. Não, mas é muito bacana a gente poder estar tocando isso daí, trazer isso daí, mestre. Que é que não fala, a ideia do podcast é isso, a gente conseguir mostrar que a capoeira ela vai além da roda. Porque muitas das vezes o capoeira perde muita coisa também porque só fica jogando capoeira. Às vezes a oportunidade vem para o trabalho do capoeirista, mas ele não consegue enxergar porque ele só está ali na roda. E aí vem pessoas que vêm por fora, que olham, observam, as coisas bom vão na mão de quem nem faz capoeira. Olha só, vou te contar uma coisa que aconteceu no meu evento, 90 e pouquinho, estava mestre Joel Suassuna, mestre Gato Preto, em peso, e o finado Biriba e o mestre Camarão, no início da roda se estranharam, e me lembro que o Biriba pegou o Camarão e levantou e socou no chão. Aí tá, tudo bem, conversou, parou, acabou ali, morreu, tudo continuou batizado. E aí eu tenho um amigo, que ele é mestre de Hapkido, Taekwondo, faleceu há 2 anos atrás, mestre Zé Carlos. E ele era muito meu amigo, a gente trabalhava num Alto Vitrais. Aí ele chegou, isso eu nunca esqueço, ele chegou para mim e falou assim: ô mestre Lobão, os mestres de capoeira não têm respeito um pelo outro? Falei, caramba, que paulada, né? O respeito um pelo outro, né? Que os caras são mestres, tá no evento que tem o ego, né, mestre? É o ego, entendeu? Uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, você vai fazer um trabalho numa comunidade, vamos falar numa comunidade, e aí aquela criançada não tiveram, às vezes, a educação, porque os pais deles também não tiveram. Não tiveram, sim. E a oportunidade é você que está chegando ali de começar a dar uma direção, falar assim, poxa, os meninos bons de capoeira, vou tentar trabalhar com eles, para eles viajar para fora do país, ou senão fazer um trabalhinho em tal lugar, trabalhar com capoeira. O ser humano, né? Exatamente, ver o futuro do cara, ou senão arrumar um amigo meu que tem uma loja para ele trabalhar. Então você começa a ter essa visão de procurar fazer com que ele vai estudar, entendeu? Então essa é a sua visão, então você tem que aprender a direcionar. A partir do momento que você chega lá só assim, é o seguinte, vamos treinar capoeira, vamos dar porrada, vamos descer lá no tal lugar, a gente pega mesmo. E aí? A capoeira só perde. A capoeira perde, certo? Então você tem que trabalhar, então você tem que, é a oportunidade que tem de divulgar. O cara que vai fazer um trabalho com capoeira, ele tem que ter essa visão. E agora o senhor falando isso daí é muito engraçado, né? Porque agora veio até um start na minha cabeça aqui. O senhor fazia aqueles eventos gigantescos e o senhor nunca foi daquela, tipo assim, daquela autoafirmação de ter aquele trabalho de chegar na academia dos outros, igual tinha antigamente. Aham. O senhor sempre foi diferente. Eu nunca tive esse vamos chegar. Quando a gente ia visitar alguém, pô, legal, chegou aí, não, vamos chegar lá e vamos pôr quente, não há necessidade disso. A capoeira perde. Só se uma vez falou uma coisa, falou assim, rapaz, o capoeirista ele treina para destruir o outro capoeira. Olha. Eu falei, caramba, e é verdade mesmo. Era uma disputa, né? É. Uma disputa de ego mesmo, né? Eu sou melhor, eu sou melhor, eu tenho que... Aí, por isso que às vezes as pessoas chegam sempre nesse papel. A capoeira não vai se uniformizar. Eu digo uniformizar de graduação. Eu falei, não, tem muita coisa que precisa, entendeu? Porque a capoeira nada mais é do que o capoeirista. Vamos sentar ali, vamos assistir a capoeira jogar, se não tem ninguém. É o capoeirista. Se você é um cara que tem um comportamento no meio da sua comunidade, é aquilo que as pessoas veem a capoeira. Se você é um cara que tem um péssimo comportamento, as pessoas vão dizer, não vamos treinar meu filho, minha filha treinar, não. A capoeira como é. Então a capoeira é o indivíduo. Tá? Se você é um cara educado, às vezes você é bom de capoeira, mas é um cara educado, pô, que legal. Entendeu? Porque não basta só o cara ser capoeirista. O cara tem que saber entrar, tem que saber sair, entendeu? Falar na hora certa, ensinar isso, saber ensinar, passar isso. É importante. Uma vez o tenente era contando assim, ele falava que ele muito apaixonado pela capoeira. Ele falou assim, ele contou que uma
Uma mulher chegou para outra e falou assim, ai, meu filho está fazendo capoeira. Ai, fazendo capoeira! Ai, meu filho está fazendo judô, porque o judô educa. Entendeu? E eu falei, caramba, eu sempre tive isso. Eu falei, não, já cansei de ver gente falar, não, vou pôr meu filho lá no Lobão, porque o Lobão educa. Isso é legal. Sim, 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 com certeza. É. E o senhor sempre teve essa referência. Isso aí, outra, eu não é pensando nisso pra mim. Quando eu tenho um amigo que é capoeirista, que eu vejo alguma coisa, que eu tenho vontade de conversar com ele depois, rapaz. Teve um amigo outro dia que fez um evento de capoeira com a criançada chegou lá 11 horas, 5 horas da tarde, a criançada estava tudo lá com fome e vendo os grandes jogarem. Eu chamei ele e falei, rapaz, ó, não sou seu mestre, mas dá um tempo para sua criança, leva eles, batiza eles jogam, manda eles, libera embora. Suas crianças ficaram com fome lá, vendo os caras se pegarem, 2 quase caiu em cima de uma criança, então você tem que saber fazer isso, entendeu? Mudar isso. Mudar, tem que saber mudar isso. Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.